Ela sorriu enquanto a amante chorava. Ninguém imaginava que aquele sorriso era o prenúncio da vingança mais cruel que já se viu. O som do relógio ecoava pela casa vazia. Cada tique, um lembrete do silêncio que agora separava Clara e Eduardo. Na mesa, 2 taças, uma ainda cheia, outra com o vinho seco e o batom vermelho marcado na borda. Clara observava o reflexo da cidade nas janelas. A frieza das luzes refletindo o que restava dela calma, mas despedaçada. Quando leu a mensagem, foi incrível ontem, amor. O tempo pareceu parar. Mas, em vez de lágrimas, veio o cálculo. No mesmo instante, ela decidiu não choraria. Não gritaria. Faria ambos pagarem, com a própria vaidade e o próprio medo. Porque nada é mais devastador do que ser destruído por aquilo que se ama. Na manhã seguinte, Clara vestiu o luto da indiferença. No espelho, sua expressão era de quem não sentia mais nada. E era verdade. A dor já havia se transformado em propósito. Fingiu normalidade preparando o café enquanto Eduardo falava sobre compromissos e reuniões, sem imaginar que cada palavra sua soava como confissão. Ela o ouviu, sorriu e perguntou se jantariam juntos à noite. Ele disse que sim, mentindo sem hesitar. Clara, então, percebeu a mentira. Não era o erro, era o idioma em que ele vivia. E se ele só compreendia o jogo, ela o jogaria melhor. Foi ali, entre o cheiro do café e o tilintar das colheres, que a vingança nasceu. Silenciosa, elegante e inevitável. No escritório, Eduardo encenava o homem perfeito. Apertos de mão, sorrisos calculados, promessas vazias. O celular vibrava discretamente. Sabrina. Saudade de ontem, dizia a mensagem. Ele sorriu de canto, achando-se invencível. Do outro lado da cidade, Clara observava seu rastreador discreto piscar em azul no computador. Cada movimento dele, cada endereço visitado, já estava sob controle. Não havia pressa. A vingança, ela sabia, precisava amadurecer como o vinho caro que ele jamais mereceu. E naquele exato momento, pela primeira vez, ela se sentiu livre. Sabrina ria sozinha no carro, revendo as mensagens, acreditando que havia vencido. A juventude e a ilusão a cegavam. Para ela, tudo era um jogo de conquista, uma disputa silenciosa que acreditava já ter ganho. Mas enquanto ela digitava, ele vai deixar a esposa em breve, Clara já lia suas palavras no espelho do computador, cada letra uma semente de destruição. O plano agora tinha nome, rostos e datas. E quando o amor morre, o que resta é a arte. E a vingança de Clara seria uma obra-prima. À noite, Clara olhava o reflexo de Eduardo dormindo. Ele parecia inocente, vulnerável. E isso a irritava mais do que qualquer mentira. Ela estendeu a mão, quase tocou o rosto dele, mas parou. Não era hora de puni-lo fisicamente. Ainda não. A verdadeira dor viria da perda do controle, da reputação, da confiança. A cada respiração dele, ela visualizava o fim. Não com gritos, mas com aplausos silenciosos. Quando o relógio marcou meia-noite, Clara sussurrou para si mesma: ele nunca vai ver chegando. Clara passou dias observando em silêncio, como quem estuda o inimigo antes da guerra. Descobriu o ponto fraco de Sabrina. A vaidade. Era influenciadora, obcecada por perfeição e status. Então Clara criou um perfil falso, elegante, discreto, com o nome Isabel Duarte, suposta produtora de moda. Em poucas mensagens, Sabrina mordeu a isca. Aceitou o convite para um ensaio exclusivo, sem imaginar que a mulher por trás da proposta era justamente aquela que jurava destruir. A vingança estava em andamento, e cada sorriso falso de Clara era mais afiado que uma lâmina. No estúdio, Sabrina chegou confiante, usando um vestido que parecia gritar:
Vitória. As luzes, os flashes, os elogios falsos. Tudo cuidadosamente orquestrado por Clara, que assistia das sombras. Cada foto, cada pose revelava mais da mulher que havia destruído um lar. E agora se exibia sem saber que a lente capturava mais do que beleza. Capturava o ego. Quando Sabrina foi embora, Clara copiou discretamente todas as imagens e os bastidores comprometores. Ali, a máscara começava a rachar. Enquanto isso, Eduardo acreditava que tudo estava sob controle. Levava flores, falava em recomeço, e Clara o recebia com o olhar sereno de quem já o havia enterrado emocionalmente. No jantar, ela ouviu promessas, fingiu emoção e o beijou como antes. Só para ter certeza de que acreditaria em cada mentira. O perfume que ele sentia, o sorriso que via, tudo era parte do script. Quando ele dormiu, ela enviou as fotos de Sabrina para um jornalista anônimo com a legenda "A musa secreta do empresário Eduardo Moretti". No dia seguinte, a notícia se espalhou. As redes sociais de Sabrina explodiram. Manchetes, comentários, ataques. Ela tentou ligar para Eduardo, mas ele não atendeu. Tentou explicar, negar, implorar. Cada notificação era uma ferida. Clara, sentada na varanda, assistia à queda em silêncio. O som distante da chuva abafando o toque insistente do telefone. Não havia prazer, apenas uma serenidade quase religiosa. A justiça dela não era feita de sangue, era feita de humilhação. Eduardo chegou em casa furioso, jogando o celular sobre a mesa. "Você viu o que fizeram com ela?" gritou, sem perceber o veneno das próprias palavras. Clara apenas o observou. O rosto dele era uma mistura de pânico e culpa. Com ela. Ela perguntou: "Calma, e quanto ao que fizeram comigo?" O silêncio caiu pesado, e ele entendeu que algo havia mudado para sempre. Naquele instante, Clara sorriu pela primeira vez de verdade. A primeira fase da vingança havia terminado. A segunda, mais sombria, estava prestes a começar. Os dias seguintes foram um espetáculo de ruína. Eduardo tentava desesperadamente conter o escândalo, mas as manchetes não paravam de crescer. Clara, por outro lado, mantinha a compostura de uma esposa ferida que decidiu perdoar. Tornou-se o rosto da elegância traída. Entrevistas, eventos, caridade, todos a admiravam pela força, sem imaginar que era ela quem movia as peças nos bastidores. O homem que um dia controlou tudo agora se via como marionete, e o mundo começava a olhar para ele com desprezo. Sabrina se isolou. As marcas romperam contratos, os seguidores desapareceram. E sua imagem, antes perfeita, tornou-se símbolo de escândalo. Tentou culpar Eduardo, mas ele já a ignorava. No silêncio do apartamento vazio, o espelho tornou-se inimigo. Ela olhou para si mesma e mal se reconheceu. A mulher confiante agora era um fantasma cercado por telas quebradas e lembranças amargas. A dor da humilhação era mais cruel do que qualquer golpe. E Clara sabia disso. Eduardo começou a desconfiar. Os e-mails, as ligações anônimas, a forma como tudo parecia cronometrado. Ele observava Clara em silêncio, tentando decifrar se ela sabia de algo. À noite fingia dormir enquanto ela lia, impassível, no mesmo sofá de sempre. A distância entre eles crescia, e a casa antes imensa parecia agora um labirinto. Quando Clara o encarou e disse apenas: "Você está cansado, amor?" Ele entendeu que estava sendo observado há muito tempo. Helena, a amiga silenciosa, reapareceu. Foi ela quem ajudou Clara a montar cada detalhe.
O perfil falso, o jornalista, as provas. Agora, sentadas num café discreto, Clara contou o próximo passo à ruína financeira. Ele destruiu minha alma. Helena. Ponto. Agora eu destruo o nome dele. Com a calma de quem fala sobre o clima. Clara explicou como falsificaria uma transferência para expor a corrupção de Eduardo. A vingança deixava de ser pessoal, tornava-se pública, inevitável, fatal. Naquela noite, Clara abriu o cofre digital de Eduardo. Senhas, documentos, contas offshore. Tudo estava ali. Cada clique era uma confissão silenciosa dele e uma vitória dela. Transferiu os arquivos para um drive criptografado e o guardou dentro de um colar antigo, presente de casamento. Brace. Enquanto o usava diante do espelho, viu não apenas a mulher traída, mas a arquiteta do próprio destino. E pela primeira vez sentiu algo próximo da paz. A ruína começou silenciosa. Um e-mail anônimo chegou à imprensa financeira com provas de lavagem de dinheiro envolvendo a empresa de Eduardo. As manchetes explodiram e os sócios correram para se proteger. Clara observava da varanda, chá nas mãos, o som distante dos helicópteros e repórteres ecoando pelas avenidas. O império dele começava a desmoronar, pedra por pedra, reputação por reputação. E ela não precisava levantar a voz. Bastava existir. Em meio ao caos, o olhar sereno dela era mais cruel do que qualquer grito. Eduardo tentou negar, tentou apagar, tentou culpar outros. Mas tudo o que tocava virava prova contra ele. As contas congeladas, o nome nos jornais, os amigos desaparecendo um a um. O telefone tocava sem parar. E cada toque era mais um lembrete de sua queda. Quando olhou para Clara, ela ainda estava lá. Serena, fiel, aparentemente inocente. Eu estou contigo, amor, disse ela, com um sorriso que ele não conseguiu decifrar. Naquele instante, Eduardo percebeu que a solidão mais profunda é aquela vivida ao lado do inimigo. Enquanto isso, Sabrina assistia às notícias com um misto de alívio e culpa. A mulher que um dia destruiu um casamento agora via o homem que a usou perder tudo. Tentou escrever para Clara um pedido de perdão, talvez um gesto tardio de humanidade, mas apagou-o antes de enviar. No fundo, compreendia que o castigo que caía sobre Eduardo era também o seu. A vingança de Clara havia se tornado um espelho, refletindo o vazio de todos os envolvidos. Naquela noite, Clara desceu as escadas da mansão com passos lentos. Eduardo estava na sala, bebendo direto da garrafa. Você sabia, ele disse, a voz rouca, os olhos vazios. Clara se aproximou, sem negar nem confirmar. Eu só te dei o que merecia. Ele tentou rir, mas o som saiu como um soluço. Você destruiu tudo. Ela inclinou a cabeça, quase com ternura. Não? Eduardo, você só está vendo o que construiu. O silêncio que seguiu foi mais devastador do que qualquer briga. Horas depois, Clara entrou no quarto sozinha. A casa estava em silêncio, apenas o som do vento batendo nas cortinas. Pegou o colar, abriu o pequeno compartimento e observou o drive, a prova final, o golpe de misericórdia. Amanhã, ele seria entregue à polícia, mas antes ela queria olhar uma última vez para a mulher que havia se tornado. No espelho, não havia mais a esposa traída, nem a vítima. Havia uma estrategista, uma força moldada pela dor. E pela primeira vez, ela sorriu sem culpa. O amanhecer trouxe o caos. A polícia chegou com mandado, câmeras de TV à porta, vizinhos espiando pelas janelas. Eduardo desceu as escadas atordoado, ainda de pijama, enquanto agentes recolhiam pastas e computadores. Clara, de pé no alto da escada, observava tudo com a serenidade de quem já sabia o roteiro inteiro. E que toda a dor que causou havia voltado multiplicada, disfarçada de justiça. Na delegacia, flashes, perguntas, acusações.
Eduardo tentou se defender, mas suas palavras se tornaram um ruído em meio ao escândalo. Ao Stories, ND. O empresário admirado agora era manchete de corrupção, traição e decadência. Do outro lado da cidade, Clara assistia pela TV, uma xícara de café nas mãos. O repórter dizia: fontes afirmam que uma mulher próxima denunciou os crimes. Ela sorriu levemente. O mundo, enfim, vê o que ela sempre soube: o verdadeiro rosto do homem que destruiu sua. Sabrina reapareceu. Foi vista em um café modesto, sem maquiagem, lendo as manchetes com olhos vazios. Enviou uma única mensagem para Clara: você venceu. E Clara respondeu: depois de longos minutos, eu sobrevivi. Entre as duas, havia agora um silêncio de compreensão. Nenhuma delas saiu intacta. Uma perdeu o amor. A outra perdeu a si mesma. A diferença era que Clara aprendera a transformar a dor em poder. Sabrina apenas se afogou nela. Helena visitou Clara à tarde. Trouxe flores brancas e um olhar de quem entende o peso da vitória. E agora? Perguntou, com voz baixa. Clara respirou fundo, observando o horizonte. Agora recomeço, mas sem esquecer. Havia algo na voz dela. Uma serenidade cortante, o tipo de paz que só vem depois da guerra. Helena abraçou, mas no toque havia distância. Porque quem toca o fogo nunca volta a ser o mesmo ponto. À noite, sozinha, Clara caminhou até o jardim. O vento frio balançava as árvores e o colar pendia em seu pescoço, agora vazio. O drive já estava nas mãos da polícia. Ela o abriu e o deixou cair na terra, entre as flores. Por um instante, olhou para o céu e fechou os olhos como quem agradece ou se despede. A vingança havia se cumprido, mas algo nela permanecia em silêncio. Não um arrependimento, mas o eco de tudo que foi destruído para chegar ali. E no fundo, talvez soubesse ninguém vence impunemente uma guerra que começou no coração. Os dias seguintes foram de silêncio absoluto. Clara caminhava pela casa como uma sombra entre memórias. O escândalo se dissipava, mas o vazio crescia dentro dela. Uma ausência que nem a vitória conseguia preencher. Tudo o que restava era o som distante dos relógios e o eco de risadas que já não existiam. Sentou-se no sofá, encarou o reflexo da própria vida nos espelhos do salão e percebeu que, no fim, a vingança não apaga a dor, apenas a transforma em companhia eterna. Eduardo, agora preso, enviou uma carta. Não pedia perdão, apenas tentava entender. Por que você fez isso? Dizia a última linha. Clara leu calmamente, dobrou o papel e guardou na gaveta sem responder. A vingança, ela sabia. Não precisava de explicações. Apenas de consequência. Lá fora, o mundo seguia seu curso, indiferente. E ela finalmente também era indiferente a ele. O amor havia morrido, e junto dele, qualquer necessidade de justificar o que fizera. Sabrina reapareceu discretamente no noticiário. Recomeçava a vida em outra cidade, longe dos holofotes. Clara assistiu por alguns segundos e desligou a TV. Não havia raiva nem satisfação. Apenas a sensação de que tudo aquilo pertencera a outra vida, uma história antiga escrita em outra pele. A mulher no reflexo da tela parecia mais jovem, mais ingênua. Clara entendeu então que o perdão não era para os outros. Era a última forma de se libertar de si mesma. Numa tarde nublada, Clara visitou o túmulo dos pais. Deixou flores brancas e permaneceu em silêncio por longos minutos. O vento frio carregava o cheiro de terra molhada e lembranças distantes. Sussurrou apenas: acabou. Mas sabia que,
Acabar não significava esquecer. A dor apenas havia mudado de forma, como as estações mudam de cor, e pela primeira vez sentiu que podia caminhar sem olhar para trás, não como vítima, nem como algoz, mas como sobrevivente. Naquela noite, Clara voltou ao jardim. As flores cresciam sobre o lugar onde deixara o colar. A lua alta e silenciosa iluminava tudo com uma luz pálida e serena. Ela respirou fundo e sentiu algo diferente. Não culpa, mas paz. Entendeu que a vingança não a libertara do passado, mas a fizera encará-lo de frente. E agora, com as mãos limpas e o coração exausto, ela podia finalmente se permitir viver. Quando o vento soprou entre as árvores, Clara sorriu. Pela primeira vez sem dor. Meses se passaram. Clara, agora, vivia à beira-mar, em uma casa simples, longe da cidade que a havia moldado e destruído. As ondas quebravam com lentidão, como se também tivessem aprendido a descansar. Ela passava as manhãs escrevendo em um caderno, não sobre vingança, mas sobre verdade. Cada palavra era uma confissão velada, uma tentativa de dar sentido ao que restou. No som do mar, havia algo de libertador. Porque o mar, como ela, sabia guardar segredos e devolvê-los purificados pelo tempo. Um dia, uma carta chegou. Era de Sabrina. Nenhum pedido de desculpas, apenas gratidão. Você me ensinou o preço de brincar com o que não se entende. Espero que tenha encontrado paz. Ponto. Clara leu, fechou os olhos e respirou fundo. O passado já não doía, apenas existia. Naquela frase, percebeu que a vingança tinha deixado cicatrizes, mas também lições. Ambas haviam sobrevivido. Cada uma à sua maneira. E isso talvez fosse o mais próximo de redenção que o destino permitiria. Ao entardecer, Clara caminhou pela praia. As pegadas se apagavam atrás dela, levadas pelas ondas, como se o mar apagasse o rastro da história que já não precisava ser lembrada. O vento frio tocava seu rosto com ternura, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu-se leve. Não havia arrependimento, apenas compreensão. A vingança tinha sido o caminho, não o destino. E agora, finalmente, ela podia escolher outro ponto. À noite, Clara sentou-se na varanda com uma taça de vinho. A lua refletia no mar como um espelho distante, e ela se permitiu sorrir. Pensou em Eduardo, não com ódio, mas com uma espécie de piedade. Ele fora o homem que acendeu o inferno dela, mas também o que a obrigou a renascer. Obrigada! Sussurrou. Não por amor, mas por ter sobrevivido ao amor. O brinde silencioso que fez ao mar foi sua despedida final. Na última página do caderno, Clara escreveu apenas uma frase. A vingança termina quando o silêncio se torna suficiente. Fechou o caderno, apagou as luzes e deixou a janela aberta para o som do mar. O vento entrou suave, carregando o aroma do sal e a promessa de recomeço. Lá fora. Enfim, pertencia a si mesma. Nenhum segredo, nenhuma dor, nenhum nome. Apenas Clara, um nome que agora significava liberdade.